Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Roberto de Geografia e hoje nós vamos ver não uma, mas duas regiões, região Sudeste e Sul, e o seu processo de ocupação, ok? Vamos lá? Então, vem comigo. Bem, alunos, vamos começar com a região Sudeste. Vamos lá. A região Sudeste, ela é assim, economicamente, ela é a mais importante do Brasil, tá? Economicamente, tá bom? Mas isso se deve também ao seu processo de ocupação, que a gente vai ver, tá? Quais são esses fatores. E tem alguns elementos que é importante eu falar, que é o seguinte, aproximadamente 42% da população do Brasil reside no Sudeste. Então, se você parar para pensar, poxa, quase metade da população do Brasil, né, 43%, de pouco mais de 200 milhões, está concentrada em uma região com 4 estados, sim. E o pior é que, assim, dos 4 estados, as maiores metrópoles são Rio e São Paulo. Mas por que será que o Sudeste ele é hoje em dia com uma área tão assim urbanizada, com um adensamento populacional imenso, né? E um inchaço urbano. Mas pessoal, peraí, inchaço urbano, densidade populacional, são uns termos que tá meio complicado. Calma, eu vou explicar, tá? Vamos ao primeiro slide, só para a gente ter um pequeno vislumbre. Temos aí, região Sudeste, população urbana e rural. Atualmente, que só são dados pós-2010, tá? A população urbana, atualmente, ela está ali em torno de 93%, quase 100%, né? Boa parte da população da região Sudeste mora em áreas urbanas, em cidades. 7%, né, da população habita em áreas rurais. Pode voltar aqui para mim? Mas, pessoal, por que será que o Sudeste tem essa dinâmica populacional, a questão de esse grande densamento populacional? Por que isso acontece? Tem alguns fatores que eu vou citá-los agora, tá? Que a gente pode falar aqui, por exemplo, nós temos a corrida pelo ouro na região das Minas Gerais, né, durante o ciclo do ouro, que pessoas de várias regiões, né, do país, no período da colonização portuguesa, elas vieram ali para a região Sudeste em busca de explorar esse ouro, né, que até pessoas também de outros países, portugueses também vieram. Então, esse é um fator, né? Isso provocou um certo aumento populacional. Mas, voltando aqui ao Sudeste, a gente pode falar aqui, por exemplo, da colônia italiana, que foi muito forte em São Paulo. Com outro fator que contribuiu bastante para a questão da ocupação da região Sudeste foi a migração interna, sobretudo de migrantes nordestinos que vieram ao Sudeste em busca de emprego, né, melhores condições de vida. Então, ali durante o período da década de 60 até 80, a gente teve um grande fluxo de migrantes internos. Vou mostrar isso no próximo slide. Aquelas setinhas mais fininhas, né, você vê ali, veio um pessoal do Sul, veio alguns imigrantes da região Centro-Oeste e Norte. Porém, o grosso mesmo desse contingente populacional veio da região Nordeste, você pode ver ali. Mas por que foi nesse período? Porque foi nesse período, pessoal, que ocorreu a intensificação do processo de urbanização e de industrialização, saiu do Brasil. Só que o problema é que esse processo ele se concentrou, nesse período, no Sudeste. Então, a região Sudeste acabou concentrando vários investimentos, né, da questão da indústria, né, dos setores públicos e também privados na área urbana, e isso fez com que pessoas de outras regiões do Brasil viessem para cá, viessem para a região Sudeste, sobretudo Rio e São Paulo, que isso ajudou na questão da dinâmica da ocupação do território da região
Sudeste, porém também trouxe alguns problemas. Vou mostrar aqui mais alguns slides para ilustrar para você. Vamos lá, próximo slide. Elas migraram para a região Sudeste, né, que em busca de condições de emprego, né? Nesse período começou a ter também a questão da carteira assinada, os trabalhistas, tá ok? Próximo slide. E aí temos dois exemplos, né? Os migrantes nordestinos, à esquerda, migração interna, e à direita, os imigrantes europeus, que começaram a vir ali mais ou menos a partir do século XIX, ok? Pode voltar aqui para mim? Muito obrigado. Então, só que esse processo de ocupação foi tão intensa que isso causou um problema. Causou, na verdade, vários, né? Só que teve um que eu vou explicar aqui de maneira mais detalhada, que é a questão da macrocefalia urbana. Mas, professor, o que é macrocefalia urbana? Que palavra difícil. Calma, eu explico. Macrocefalia urbana acontece quando, por exemplo, a cidade, né, ela cresce em um ritmo muito mais rápido do que o poder público tem de atender. Por exemplo, como a gente comentou aqui, a questão da migração nordestina, foi o período que a gente conhece como êxodo rural. Aí começou ali na década de 30, 40, se intensificou na década de 60 até 80 ali, mais ou menos. Então, o contingente de pessoas no Sudeste, nas metrópoles, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, foi tão intenso, a população da cidade aumentou tanto que a demanda por casa, moradia, escola, hospital foi muito maior do que a cidade podia ofertar. Então, que isso causou um inchaço urbano ou macrocefalia urbana, que é uma concentração num pequeno espaço de muitas pessoas, né? Indústrias, fábricas, serviços, então fica muito preso a uma área pequena. Então, você tem um grande adensamento populacional, que é muita gente morando em pequenos espaços e a concentração de indústrias, fábricas, serviços, comércios em pequenas áreas, tá? Inchadas. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, saindo um pouco do Sudeste, vamos agora adentrar a região Sul. Por quê? A questão da ocupação da região Sul, ela é um pouco diferenciada. Como assim? Ó, fica de olho, hein? Fica de olho que o Roberto vai explicar. Como é que eu vou explicar para vocês que entenderem? A região Sul, durante um bom tempo, lá no período da colonização portuguesa, século XV, lá, foi uma área meio que esquecida. Meio esquecida. Mas, professor, por quê? Porque, assim, qual era o interesse da colônia portuguesa? Era tentar encontrar ouro, metais preciosos, caso não achasse, investir em produtos agrícolas tropicais para exportar para a Europa. Por isso, nós temos o ciclo, por exemplo, da cana-de-açúcar. Por quê? O açúcar era um produto muito valioso no século XV, XVI, né? Que a Europa ela tinha uma demanda pelo açúcar. Beleza, Portugal, né? Então, montou a estrutura da colonizadora no Brasil, voltado, né, aos engenhos de cana-de-açúcar, mão de obra escravizada em grandes latifúndios, que eram imensas áreas de terra monocultoras, quer dizer, só produziam um único produto. Agora estou citando a questão da cana-de-açúcar. Então, como o Sul tinha um clima muito parecido com o da Europa, que é o clima subtropical, ele é bem mais frio, né, do que o tropical, que é a boa parte do Brasil, o clima ele é tropical, né? Mais quente, verões muito rigorosos e chuvosos. Porém, o Sul tinha um clima mais tropical. Aparentemente, não tinha ouro, nem metais preciosos e não tinha um clima que era bom para esses produtos tropicais. Então, ficou meio que esquecido. Porém, tinha o perigo de outras nações europeias da época, como, por exemplo, Inglaterra,
a França, a Holanda, que agora é Países Baixos, tá? De invadirem ali onde hoje é a região sul do Brasil. Aí Portugal falou, pô, opa, peraí, tem que cuidar dessa área. Mas a gente vai fazer o quê? Então, Portugal fez um processo de colonização e ocupação do território da região sul, meio que diferenciado do restante do país. Por quê? Porque os colonos que foram para a região sul foram colonos europeus, né, cujo fim seriam colônias de povoamento, diferente do restante do país, que eram colônias de exploração, eram colônias de povoamento, onde esses colonos europeus, alemães, italianos, eslavos também. Mas, professor, o que é eslavo? Como eu vou explicar? Seria mais ou menos ali onde fica o leste europeu, Ucrânia, onde hoje é a Tcheca, tá bom? Tranquilo. Então, teve essa ocupação e essas famílias de colonos europeus que foram para o sul, eles desenvolveram minifúndios, né? A maioria com mão de obra familiar, só que para o abastecimento interno e não externo, tá ok? Então eles produziam o couro, o charque, que seria mais ou menos a carne seca, tá ok? Mas aonde mais ou menos se encontra esses colônios? A gente vai ver isso no quadro. Vamos lá? Bem, alunos, temos aqui o mapa da região sul, ok? Temos aqui a legenda, né, onde as cores simbolizam os tipos a origem dos colonos, tá? Então aqui temos aqui, na parte aqui azul, a colonização eslava, como eu falei, leste europeu, tá? Ucranianos, os tchecos, esses países. Então, eles ocuparam aqui essa área aqui do Paraná, tá? Só que nós também tivemos uma boa parte desses colonos vinham da Alemanha, então era a colonização alemã, que eles estão aqui basicamente aqui no litoral de Santa Catarina e também trechos aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, os colonos alemães têm uma cidade que ela é conhecida como a cidade mais alemã do Pomerode, essa cidade aí, tá? Onde ainda hoje se fala o alemão por boa parte da população, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Então, temos também os colonos italianos, tá? Esse tom aqui mais salmão aqui, tá bom? Ele se encontra aqui, boa parte no Rio Grande do Sul, tem também um pouco aqui em Santa Catarina, e os italianos eles fundaram algumas cidades famosas, entre elas a cidade de São Bento, Joinville, Bento Gonçalves. E também, pessoal, é interessante falar o seguinte, temos aqui uma parte de colonos mistos. No Paraná, nessa areazinha aqui, na cidade de Foz do Iguaçu, temos uma colônia árabe, tem até uma mesquita. Vou mostrar ali no slide, tá vendo? Tem essa mesquita muçulmana ali em Foz do Iguaçu. Também temos colonizações espanholas, tá bom? Pode voltar aqui para mim. Então, pessoal, como vocês puderem ver, então aqui é um apanhado, né, dessa colonização europeia na região sul, que foi um processo de ocupação territorial bem, digamos, diferenciado, né, com relação ao restante do Brasil. Vamos agora ao nosso desafio. Vamos lá? Um fator responsável pelo aumento populacional da região sudeste, sobretudo nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, foi... Opção A, abolição da escravatura. Opção B, migração nordestina. Opção C, ciclo cafeicultor. Tempo. E aí, conseguiu? Vamos lá, vamos ver a resposta. Letra B, migração nordestina. Pode voltar aqui para mim.
Se você acertou, parabéns. Se não acertou, não fique triste. Tente mais uma vez, né? Assista, meus queridos. Um beijo, muito obrigado e até as próximas aulas. Tchau, tchau.